Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Fazei aos homens o que quereis que eles vos façam. Lucas 6:31. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Meta do dia: compadecer-se dos defeitos do próximo, estimulando a prática do bem e do amor. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o estímulo à indulgência. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos os nossos irmãos, nossos familiares, todos os nossos colegas de trabalho, nossos amigos, todos os nossos parentes, todos aqueles que convivem conosco. E queremos pedir também, Jesus, que nos ajude a ser indulgentes, a ser compassivos com nossos amigos, com todos aqueles que convivem conosco. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. Você quer fazer o tratamento espiritual? Estava esperando chegar esse dia? Olha, hoje é um bom dia, né? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para o atendimento fraterno a todos aqueles que desejarem fazer o tratamento. Se você está com a sua mediunidade em desequilíbrio, vendo espíritos, ouvindo vozes, tendo pesadelos, anda ansioso, e se você anda irritado, nervoso, briga constante no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, se você está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, do sexo, da alimentação. Então, se você também está pensando em suicídio, anda deprimido, anda triste, já tentou suicídio, tal você fazer o tratamento? Você não pensou nisso? Vem, vem fazer o tratamento em nossa casa espírita. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil, tá bom? E se você deseja mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984 667110. Muito bem, meus amigos. Vamos então para a nossa mensagem de hoje. Olha, a mensagem 85 do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes dele se tornar Abraão, eu sou. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Hegemonia de Jesus.
É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e harmonioso, conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 133. Meus amigos, nós estamos diante de um texto do Evangelho muito esclarecedor para todos nós, né? Jesus diz para nós: em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, Jesus já existia antes de Abraão. Parece confuso, né? Porque a gente estudou a vida inteira que Jesus existiu há mais de 2000 anos atrás. Isso no corpo físico, materializado entre nós, ele viveu realmente há 2000 anos atrás, né? Há mais ou menos 2000 anos e alguns outros anos aí, né? Mas é interessante percebermos que Jesus sempre existiu, né? Ele foi criado por Deus, assim como também nós somos criados por Deus. E a partir do momento que nós fomos criados, nós não morremos mais. O nosso espírito mantém-se vivo para sempre. Ele vive. Ele tem suas experiências na carne, aqui na condição hoje que nós vivemos na Terra, mas existem outros espíritos que vivem em outros orbes. A Terra não é exclusiva de habitantes, né? Seria limitar demais Deus, né? Achar que Deus, diante do universo infinito, Deus só criou a Terra para habitar a gente. Não. Existem outros orbes que são habitados por espíritos. Vai de acordo com a evolução desses irmãos. Existem orbes que são mais primitivos do que a Terra. Então, os espíritos que habitam lá estão em processos de mais sofrimento do que nós, né? Os habitantes da Terra. Hoje a Terra não é mais primitiva. Ela é de prova e expiação e está em processo de regeneração.
vai depender de nós, né? De cada um de nós, desenvolvermos no nosso coração o amor, a fraternidade. Então, Jesus, ele vem trazer para nós, das paragens celestes, a prática do Evangelho. Porque antes do Cristo estar entre nós, materializado, ele enviou diversos emissários, como está descrito lá na obra A Caminho da Luz, e também no livro Universo e Vida, do irmão Áureo. A Caminho da Luz é de Emmanuel. Também relatam nessas duas obras, e podemos olhar em outras obras também, mas eu trouxe especificamente essas duas, que relatam sobre Jesus e sobre a criação da terra. Por isso, ele enviou em várias épocas os emissários dele, que veio trazer ao povo existente aqui, povos ainda muito brutos, bárbaros, que ele veio trazer a lei do amor. Isso enviando o Forri, lá na China, mais tarde enviando Abraão, enviando Moisés no povo hebreu. Mas em diversos povos vieram diversos outros emissários do Cristo. Na Grécia, no Egito, na Índia, no Japão, na China. Então, em diversos povoados, vieram muitos irmãos em nome do Cristo para melhorar o povo aqui na Terra, para avançar nesse processo de melhoramento. Então, é muito perigoso quando a gente se coloca como uma religião hegemônica, que todos têm que ser da mesma religião. É um equívoco muito grande nosso. A religião que nós fazemos parte é a religião do Cristo, é a religião do amor. Não importa em qual grupo religioso a pessoa esteja. É claro que eu, que sou espírita, vou querer que as pessoas sejam espíritas, estejam mais ligados a gente. Ótimo, para a gente é mais fácil a relação. Contudo, nós devemos desenvolver no nosso coração o amor pelos nossos demais semelhantes, que não comungam da mesma crença religiosa, do mesmo grupo político, do mesmo grupo econômico. Nós temos que desenvolver esse sentimento, que é o sentimento da indulgência, o sentimento do amor, da fraternidade. Porque quando a gente opta em viver o Evangelho do Cristo, nós temos que fazer a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? É o amor. E Jesus veio exemplificar o amor. Ele veio tornar palpável que todos nós podemos e devemos viver o amor entre os semelhantes, mesmo que isto custe a nossa própria existência física. Então, como o Emmanuel coloca que em diversos momentos foram enviados missionários da luz que vieram aqui na Terra para trazer a missão, trazer a mensagem de Jesus, para mais tarde Jesus estar conosco. Como diz João Batista, ele veio preparar o caminho de Cristo. Então, o João Batista foi esse preparador que veio ali arrumar para que Jesus viesse. Então a gente vê o quanto de amor Jesus tem pela humanidade terrena. Como está descrito nessas duas obras que eu citei, Jesus pega, junto com os engenheiros siderais, os espíritos crísticos, porque não existe só Jesus como Cristo. Existe uma comunidade infinita de espíritos crísticos. E junto com esses espíritos crísticos, Jesus fez uma reunião no sol, como está descrito nessas duas obras, para tirar da nebulosa solar a formação da Terra.
Então, os engenheiros siderais foram manipulando a Terra há bilhões de anos atrás, até a Terra estar na condição que está hoje. E qual que era o objetivo da Terra? Habitar os desgarrados, aqueles que eram desobedientes. Então, a Terra foi criada como um local de melhoramento, de ajustamento daqueles espíritos que eram negligentes, que eram desobedientes. Então, os que vieram para cá são esse tipo de gente, né? Que somos nós. E nós só vamos sair da Terra se a gente avançar. Se a gente piorar ainda mais aqui, não quer mudar mesmo, nós seremos retirados da Terra também, porque só ficarão na terra os mansos e pacíficos. Os que não são mansos e pacíficos não vão ficar aqui, vão para outro planeta, até que a gente volte a ser bom. O dia que a gente se tornar bom, aí não precisamos mais nascer nos mundos de provas e expiações. Avançaremos, né? Por isso, meus amigos, devemos cada dia mais procurar desenvolver no nosso coração o amor, a fraternidade, a indulgência, a bondade, para que aqueles que estão conosco, sejam espíritas, sejam católicos, sejam evangélicos, se vocês pararem para pensar, por exemplo, na nossa família tem católicos, tem evangélicos, e às vezes raros são espíritas, né? Porque foi criado um preconceito muito grande em cima dos espíritas, né? Então, e é difícil retirar esse preconceito. E como que a gente vai desconstruindo isso? Com a prática da caridade, com a prática do amor, vivendo o Evangelho do Cristo. Então, vamos viver o Evangelho de Jesus? Então, vamos fazer prece, meus amigos. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos nesta manhã de segunda-feira todos aqueles irmãos que sofrem, os que sofrem por causa das enchentes, dos deslizamentos, os irmãos que sofrem por causa das violências, das guerras, de assassinatos em massa, tantos irmãos que perderam sua pátria, estão errantes, buscando apoio entre outros países, como refugiados. Olhe, Jesus, também por aqueles que estão em aflições íntimas, com problemas íntimos grandiosos, que neste momento, Jesus, todos esses irmãos possam receber o lentivo que tanto procuram, recebendo a visita de um emissário que vem em nome de Jesus, seja encarnado, seja desencarnado, intuindo, trazendo conselho, esclarecimentos, dando guarida a tantos irmãos que sofrem. Amado Mestre Jesus, fica conosco, pois precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.